E aí pessoal, bem-vindos a mais um canal de review aqui no canal. Hoje eu estou trazendo o restante da minha coleção de blocos do Saint Seiya. Então eu já tinha trazido inclusive o review desse Seiya aqui, eu trouxe dois vídeos. O review da figura em si e também o vídeo da montagem. E ficou faltando trazer o restante da minha coleção. Então foi uma coleção alternativa que eu achei bem interessante. Então eu tenho outras figuras que eu fiquei de trazer e demorei um pouco. E o porquê de eu estar trazendo esse vídeo é porque quando eu comecei a comprar essa coleção, eu vi que tinham lançado também três Cavaleiros de Ouro, que eram, se não me engano, o Mu, o Arioria e eu acho que o Camus, eu não tô lembrado muito bem agora. E aí, recentemente eu vi que eles lançaram o Seiya, esse mesmo Seiya aqui V2, só que na versão mangá, e eles lançaram também o Aliolius de Sagitário. Então eu comprei as duas, estou esperando chegar para trazer o vídeo, então eu tive a ideia de trazer também o restante da minha coleção de blocos, que acabou que acabei não trazendo para o canal. E aí, eu tenho o Seiya, como eu já mostrei no vídeo, mas eu também tenho o Shura, o Jabu de Unicórnio e a Marin, que não eram as figuras que eu queria, na verdade. Então, como vocês sabem, essa coleção aqui ela é uma edição com figuras bem bem curiosas, na verdade. Tirando esses quatro Cavaleiros de Ouro, que eu acho até que são interessantes de você ter, acho que faz sentido. E esses dois Cavaleiros e os três Cavaleiros de Bronze, que são o Ikki, o Seiya e o Shun, eu acho que o restante fica bem discutível, assim, o porquê de eles estarem na coleção. Começando pelo Jabu de Unicórnio, ele pode ter o fã que for, mas eu não acho que justifique ele estar numa coleção dessa. Muito menos esse outro personagem que eu esqueci o nome agora, tá em branco, o Aliolus com a pequena Athena, que é a Saori e a Marin. Assim, eu acho que valeria mais a pena colocar os cinco Cavaleiros de Bronze e alguma outra figura que fosse um pouco mais interessante. Então, essas figuras elas vêm de forma randomizada, então elas vêm de uma forma surpresa. Então, o Seiya eu paguei um pouco mais caro para poder realmente pegar o Seiya de fato, que era uma figura que eu estava querendo muito, e o restante eu peguei na sorte. Eu queria ver o que poderia vir. Eu queria que tivesse vindo o Ikki e o Shun. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que veio o Shura de Capricórnio, o Jabu e a Marin. O Shura, acho que até que vai. É um personagem que eu até gosto. Mas os outros dois, pra mim, são bem, são bem descartáveis. Mas de toda forma, vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar pelo Shura. Então o Shura, ele tem... Cada personagem tem sua base. Então tá aqui a base dourada do Shura. O Shura, ele tem... Eu coloquei ele aqui na posição da Excalibur. Ele veio com outra mãozinha fechada igual essa aqui. As articulações são basicamente as mesmas do Seiya, então ele tem articulações aqui nos braços, gira em volta do próprio eixo, as armaduras aqui são móveis, é tudo montado, então você monta aqui a armadura, é bem interessante assim, ó, como eu falei, é uma coleção que eu gostei muito, e eu gosto muito dessas coleções que são esses model kits que você monta. Então no Dragon Ball você tem, por exemplo, aquelas figuras iguais, as Model Kit que você monta, que eu acho bem interessante. E no Cavaleiro do Zodíaco tá aparecendo agora os blocos, que eu acho que são bem legais também. Então tá aqui o Shura. Eu gostei muito dele, eu achei uma figura bonita. Eu só achei ele um pouco infantilizado, não sei explicar esse rosto dele aqui mais neutro, feliz, eu não sei. Eu achei um pouco infantilizado. O Shura era um dos cavaleiros, quando eu era criança, que eu tinha mais raiva, porque eu achava ele muito forte, eu achava ele chato. Enfim, eu não simpatizava muito com ele, mas eu gostei dessa figura, eu vou deixar ele aqui com a sua Excalibur. E o fato de eu não gostar muito dele, dessa questão do personagem em si, foi o que me estranhou um pouco dele estar nessa pose um pouco mais infantil, mas que não combina muito com a personalidade do Shura. Somente depois da saga do Hades, que ele volta como espectro e tem todo aquele desenvolvimento, enfim.
Tá aqui o Shura. A gente vai ter a Marin, que é a mestre do Seiya, quando ele vai conquistar a armadura do Pégaso. Então, a mesma coisa, ela tem articulações aqui. Essa peça aqui também tem articulação, que eu acabei esquecendo o nome. Então, ela tem todas as articulações, então ela vem com a base dela também. É uma personagem bem interessante, assim, pro desenvolvimento do Seiya, mas eu não acredito que seja uma personagem justificável para ter uma figura em uma linha que de certa forma é um pouco mais limitada. Eu sei que a ideia é abranger um pouco mais a coleção, mas eu acho que ela funciona muito mais como uma personagem de complemento de coleção do que uma personagem para você colocar numa primeira linha em si. Não sei se deu para entender muito bem, mas é uma personagem é uma figura bem interessante. Então aqui ela tem articulação também aqui nessa cinta. Então tá aqui a Marin. E a gente vai ter o poderoso Jabu de unicórnio. Que é assim, a versão V1 do Jabu, eu achava a armadura dele bem bonita. Eu achava o Jabu muito chato no anime. Mas a armadura dele eu achava bem interessante. Eu achava que ele ia aparecer mais na época que eu assisti, o que não aconteceu. Achava ele um pouco parecido com o Seiya em questão de personalidade. E ele tem essas articulações, as mesmas de todos. Nenhum tem uma articulação própria, uma articulação diferenciada. Ele tem uma escultura bem legal, assim, a armadura em si. Mas eu continuo com a mesma opinião também de que não justifica ele estar nessa primeira linha de coleção. Eu acho que se torna meio que uma grande frustração para quem acaba comprando esperando vir algum dos 5 cavaleiros principais. E eu sei que assim, fica meio que manjado sempre ter os mesmos cavaleiros nas coleções, mas acaba que você compra para isso, né? Você compra as figuras esperando os 5 cavaleiros de bronze principais. É o que você busca quando você pensa em Cavaleiros do Zodíaco e comprar figuras que remetam ao Cavaleiros do Zodíaco em si. Ou são os Cavaleiros de Ouro ou são os de bronze. Tudo que vier assim em paralelo é para complemento de coleção, basicamente. Então, para finalizar o Seiya, como eu mostrei, não vou mostrar muita coisa mais, mas é só para completar aqui a coleção que eu tenho de blocos. E eu fiquei de comprar mais figuras dessas aqui, mas eu fiquei com um certo receio de vir outras figuras que eu não gostasse e acabasse me chateando de uma certa forma, até porque elas demoram um pouco para chegar. Eu compro no AliExpress, elas vêm da China, então demora um pouco para chegar. Então eu não queria me frustrar tanto em relação a meio que esperar uma figura e ver uma figura que eu não desejava, certo? Como eu falei, essa coleção da Blocks é muito interessante e eu gostei muito. Tô esperando chegar o Seiya e o Aliolios para fazer o review aqui no canal também. E eu queria muito que essa coleção abrangesse outras séries. Eu vi que chegou no Naruto, chegou no Kamen Rider também. Se eu não me engano, chegou até no Pokémon, ou foi Digimon, não tô lembrado agora. E eu queria muito que chegasse também na franquia Dragon Ball. Eu queria muito que esse tipo de coleção chegasse na franquia Dragon Ball. Acho que seria bem interessante de ter figuras desse tipo, que tivesse uma tipo de coleção alternativa para você estar colecionando. Acho que seria muito legal. Inclusive, eu comprei as blocks porque eu particularmente não gosto muito da Exclusive Milf, que é as figuras do Cavaleiro do Zodíaco, porque eu acho ela muito alta, muito pesada. Eu realmente não me interesso tanto por esse tipo de coleção. Eu prefiro coleções que tem uma escala um pouco menor e eu consigo manusear de uma certa forma com mais facilidade. Então, para finalizar mesmo, vou mostrar só os cards. Então aqui está o card do Jabu, que é muito bonito. A gente vai ter o card do Seiya, que eu já mostrei. Vai ter o card da Marin. E o card do Shura aqui com a sua Excalibur. São cards que são bem bonitos, assim, para você ter na coleção também. Acho que trazem uma singularidade muito grande em relação a outras figuras que a gente acaba comprando. Acho que se torna uma coisa mais exclusiva de uma certa forma. Acho que daqui a algum tempo isso aqui vai ser bem legal de tá guardando. Ambos também vêm cada um com o seu manual de instruções, que eu não vou abrir aqui, certo? E basicamente é isso. Então, esse foi o vídeo só para eu conseguir finalizar essa parte desses blocos que tava pendente aqui no canal.
são figuras que eu gosto, apesar de que não eram figuras que eu queria, tirando o Sei assim. Os outros três não eram figuras que eu planejava ter, não eram figuras que eu diria, eu quero ter o Shura de Capricórnio na minha coleção. Não é o tipo de figura que eu desejaria. Mas que pelo fato de estar na minha coleção eu acabo simpatizando muito, então são figuras que fazem parte já da minha coleção e eu não pretendo também me desfazer. Eu realmente, cada boneco que eu compro eu consigo estar tendo um apreço muito grande com o passar do tempo, então por mais que eu não desejasse que viessem eles na caixa, eu também não vou dizer que eu vou me desfazer ou algo do tipo, certo? É só isso, foi um vídeo bem curto, um vídeo mais de uma certa insatisfação por ter chegado essas figuras do que os outros. Aqui tá o Aliolis também, que eu preferia também ter tido ele. E assim que chegar o Seiya V2, versão mangá da Blocks, e o Cavaleiro de Sagitário, eu trago o vídeo aqui pra vocês também no canal. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais curtinho, um pouco mais explicativo e não tão analítico. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Eu vou aumentar consideravelmente a frequência desse canal. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo e até mais, gente. Tchau, tchau.